Bom dia a todos, bom dia a todos e todas, pela A3S. Para quem não nos conhece, a A3S é uma associação sem fins lucrativos de investigação e desenvolvimento e a nossa missão é desenvolver, apoiar o desenvolvimento e a sustentação da economia social e solidária, ou seja, se quiserem dito também de outra forma, das associações, das cooperativas, das mutualidades e, na verdade, de todas as formas coletivas de organização da sociedade civil que trabalham para um bem comum ou para um fim coletivo. É com grande prazer que estamos aqui hoje a dar início a este ciclo de tertúlias, porque na verdade corresponde também a um novo ciclo da primeira atividade de todas que desenvolvemos na A3S quando nascemos em 2006. Um ciclo de tertúlias que na altura durou 2 ou 3 anos e que tinha a ver precisamente com o conhecimento de uma série de interessados nas propostas que fazíamos e na intervenção e na nossa missão e nos nossos objetivos, bem como um ciclo que se chamou também mais público, digamos assim, as tertúlias eram um bocadinho mais internas, mais público, chamado O Mês do Terceiro Setor, que foi uma iniciativa que teve 8 edições ao longo de cerca de 8 ou 9 anos, em que precisamente um dos principais objetivos era promover a visibilidade deste setor e deste campo da organização coletiva da sociedade civil, num contexto, na altura, portanto há 14 anos atrás, em que o que era isso da economia social, na altura o terceiro setor, economia solidária era uma palavra ainda muito pouco utilizada e, portanto, nós nascemos também com esta vontade de partilhar, de pôr vários atores em conjunto a refletir. E, portanto, é com um imenso prazer, 14 anos depois, quando este setor da economia social e solidária se encontra já num grau de desenvolvimento e com um reconhecimento profundamente diferente, quer do ponto de vista académico, legislativo, de divulgação nos médias, de conhecimento do público em geral. Hoje sentimos também nós, a A3S, depois de 14 anos, a desenvolver projetos de investigação-ação, projetos de consultoria, de formação, de avaliação externa de projetos, de trabalho em rede e parceria. Portanto, no final estamos agora num novo ciclo de reflexão em torno de um conjunto de temas que a nós nos dizem muito, entre os quais temas como a inserção de públicos vulneráveis, inserção social e laboral de públicos vulneráveis, a qualificação das organizações da economia social e solidária, a igualdade de género, a inclusão e social e as práticas artísticas, o empreendedorismo social de uma forma geral, enfim, há um conjunto de temas que nos têm acompanhado e também, se quiserem, de territórios em Portugal, e a grande maioria dos nossos participantes aqui hoje também são Portugal. Temos também desenvolvido atividade em projetos europeus e também em Angola e na Guiné, e penso que também temos aqui presentes, com muito gosto, alguns dos nossos parceiros, formandas, nomeadamente de Angola, onde estivemos no início deste ano, precisamente a formar pessoas em liderança para as autarquias locais. Portanto, um grande bem-aja a todos vocês, temos aqui um conjunto de inscritos que nos têm acompanhado, como dizia, e portanto para nós desde já é uma grande alegria poder contar convosco para pensarmos estas questões-chave e para pensarmos também como é que podemos continuar e como é que a A3S também pode continuar em parceria convosco a promover intervenções transformadoras, esperamos nós. Os loucos anos 20 do século XXI é, digamos assim, o pano de fundo deste conjunto de tertúlias que agora se inicia e que pretendemos que no próximo ano continue a desenvolver-se, dando lugar a vários temas. Este primeiro tema é o desenvolvimento local, como vocês sabem,
e que inclui um conjunto de 3 tertúlias, esta é a primeira. Eu vou deixar a apresentação desta primeira tertúlia ao Jordi, que vai dar início ao nosso encontro, e falaremos depois, no final, também das próximas 2 tertúlias ainda esperadas no âmbito deste tema até ao final do ano. Os loucos anos 20 do século XXI, porque esta crise sanitária e antes desta a financeira nos levam a questionar até que ponto, fica este como grande mote. Eu esqueci-me de trazer a minha máscara dos anos 20 e a minha cigarrilha, as minhas colegas já me bateram para dar aqui um toque informal a esta conversa, mas para a próxima prometo uma máscara. Mas, precisamente, há 100 anos atrás, foi uma década que lançou desafios dramáticos, que se viveram desafios dramáticos, e esta promete repetir, de alguma maneira, pelo menos o grau de drama que há 100 anos atrás também se colocou, e, portanto, é neste espírito que estamos aqui hoje. Encurtando já diretamente para os nossos participantes, vou dar a palavra primeiro ao Jordi, vai seguir um pouco aquele slide da apresentação que a minha colega também tinha aí partilhado. Relembrar-vos que, ou melhor, informar-vos que os vossos comentários e as vossas perguntas são muito bem-vindas no bate-papo. Provavelmente, como temos aqui um volume de inscrições muito elevado, poderá ser difícil que haja uma efetiva interação entre todos, mas as vossas perguntas e os vossos comentários vão estar aqui a ser seguidos pela nossa equipa de apoio aqui da organização, pela Luísa, pela Joana, etc. E, portanto, serão depois lançados para a mesa no final, quando abrirmos o debate a toda a gente. E por mim é tudo neste momento inicial e dava agora a palavra ao Jordi, por favor, para iniciar, sendo que temos 10 minutos para a primeira ronda de intervenções e depois a seguir voltarei eu aqui com o meu papel, porventura um pouco madrasto, sendo o caso, ou padrasto, mais à frente. Jordi, o palco. Temos o Jordi? Estás sem som, Jordi. Agora? Sim. Não, bom dia a todos e a todas e muito contente de participar nesta tertúlia e agradecer à Associação do Terceiro Sector a invitação para participar. Pido desculpas por os meus erros em português, mas creio que todo mundo vai a perceber. Eu começaria por dizer que os loucos anos 20 levaram à grande crise do 29 e a origem e desenvolvimento dos fascismos em muitos países da Europa. Portanto, temos que fazer agora, temos que tentar que não se repita esta situação anterior. E a situação atual é caracterizada por uma grande pandemia que, para mim, afeta o coração da economia, da saúde e das sociedades. E, claro que esta influência ou esta tragédia faz repensar as respostas convencionais do sistema econômico, social e político. E destas respostas, creio que uma das coisas que se fazem repensar é a atual distribuição dos poderes territoriais, do global ao local, da divisão internacional do trabalho e da capacidade da economia social e solidária de dar respostas a esta crise atual. A minha primeira pergunta seria, estas duas dimensões, a dimensão territorial e a dimensão dos sectores
dos actores estão preparadas para dar estas respostas face à crise atual. Creio que Portugal tem características específicas a nível do seu modelo de organização territorial, nas suas relações entre a sociedade civil e o Estado. E que estas características fazem que seja mais interessante ou tanto interessante uma resposta que venha de Portugal. Entre outras coisas, porque Portugal tem, seguramente junto com a Itália, uma capacidade importante de experimentação na implantação dos desenvolvimentos socioeconômicos locais. Uma tradição que vem dos anos 80 do século XX. E em Portugal existiu um itinerário desigual de desenvolvimento comunitário, o programa Redes Sociais Locais e a capacidade de aplicar projetos locais. Além disso, também duas redes que fizeram esforços no campo da intervenção local, como Animar e EAPN, e também algumas autarquias fizeram experiências inovadoras na sua atuação à escala territorial. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que existe um relativo agotamento das estratégias e dos modelos de desenvolvimento local. Portanto, a atual pandemia seria uma importante ocasião para uma renovação a fundo das teorias e das práticas do desenvolvimento local e, de alguma maneira, esta renovação obriga, por um lado, as autarquias a inovar e também a ter a economia social e solidária um novo papel, onde o território seja o protagonista e a participação dos actores esteja em primeiro lugar. Penso que é um bom momento para avançar nesta direção e simplesmente fazer algumas perguntas para animar o colóquio, a discussão, o debate. Uma primeira pergunta seria se poderia fazer um balanço geral de forma que sejam mostradas as contradições, mas também as virtudes desta experimentação que se fez em Portugal e da qual balanço se poderiam derivar lições para o futuro. As autarquias têm uma capacidade e vontade política para romper com as rotinas e os limites anteriores e inaugurar uma nova fase de desenvolvimento local. Tem crescentes competências, mas tem recursos para afrontar estas novas tarefas. Quais são os fatores e instituições que são favoráveis ao desenvolvimento comunitário? Como se devia fazer este novo desenvolvimento comunitário? E os atores de economia social e solidária estão interessados em fazer esta renovação das suas intervenções locais? E como poderiam reformular a sua nova intervenção local? Isto significaria, claro, uma transformação, uma mudança importante nos serviços sociais de saúde e, neste panorama, qual poderia ser a forma em que os cidadãos estivessem implicados nesta renovação do desenvolvimento socioeconômico à escala local. Muito obrigado por a vossa atenção. Obrigada, Jordi. Ainda poupaste os 3 minutos que eu roubei na intervenção. Muito bem, daria agora a palavra à Cláudia Teixeira, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Cláudia. Microfone.
Bom dia a todas e a todos, o meu nome é Cláudia e de facto no município de Gaia tenho a função de dirigir um departamento curioso, porque é o Departamento de Ação Social e Atividades Económicas, porque entendemos que uma coisa está associada à outra. Portanto, a situação social e o desenvolvimento, o empoderamento, a capacitação das pessoas. Portanto, há aqui desde logo também uma escolha que não é inocente em associarmos a ação social com as atividades económicas e o desenvolvimento económico. E eu ia começar então a partilhar convosco aquilo que tem sido a experiência dos últimos anos neste município, com este executivo, e que tem a ver exatamente com a forma como é que nós entendemos o desenvolvimento local. A atuação do município baseia-se na concretização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável conhecidos por todos, não é? Na Agenda das Nações Unidas, e que nós depois tentamos estruturar a nossa atuação de acordo com aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto tem sido feito no nosso dia-a-dia através de, eu diria, assenta em 3 pilares fundamentais. Por um lado, o desenvolvimento local assenta muito na rede de parceiros. Nós temos uma rede social que faz agora 20 anos, foi abaixo, peço imensa desculpa, deve ser aqui a pressão do sistema da net. Estava eu a explicar então que o desenvolvimento local assenta muito naquilo que é a rede social. E estava a partilhar convosco que a nossa rede social tem imensos parceiros, de IPSS a fundações, a parceiros e elementos daquilo que é a economia solidária, e de facto partilhar convosco que foram 20 anos de uma experiência muito boa. É de facto o nosso suporte para a atuação naquilo que é o desenvolvimento social. Na escolha dos equipamentos que temos que ajudar a construir, na análise daquilo que é o território, porque é um território muito vasto, nas respostas às necessidades dos nossos municípios, e isto só é possível através desta rede. É uma rede, de facto, muito rica, não em número, não só em número, mas especialmente nas respostas que nos permite dar. O desenvolvimento local assenta também num outro vetor que tem a ver com a inovação e o empreendedorismo. Tem sido política, daí a nossa ligação com a A3S, tem sido política também do município um investimento grande naquilo que são os novos projetos de inovação social, novas experiências, novas perspectivas, uma tentativa de capacitar as pessoas para a mudança, e portanto dizer-vos que nós temos aproximadamente 16 ou 17 projetos de inovação social de que somos investidores, somos o maior investidor do setor público em Portugal em projetos de inovação social, em áreas que também nos dizem muito. Portanto, nós temos projetos de inovação social essencialmente na área da capacitação de públicos vulneráveis. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de pessoas portadoras de deficiência, estamos a falar sempre de uma atuação em áreas que até agora eram mais desprotegidas. Portanto, não só somos investidores sociais em grande escala, como somos investidores nestes projetos cujo público é um público mais vulnerável. E, portanto, atuamos, por um lado, com a rede, com aquilo que há 20 anos vai enriquecendo o município, que é um município muito rico do ponto de vista das instituições que temos, e a aposta também na inovação, no novo e nas experiências. Experiências que nos parecem às vezes simples, como dotar os meninos de condições para estudar em casa, num projeto que se chama o Cantinho do Estudo, por exemplo, porque
percepcionamos que nem todas as famílias têm condições para permitir um desenvolvimento e, portanto, temos projetos que nos parecem até pequenos, quase que insignificantes, mas que, pelo contrário, têm tido uma grande avaliação do seu impacto e de facto, temos apostado muito nestes projetos. Somos também, por exemplo, parceiros de um projeto que se chama Chave de Afetos, que é muito vocacionado para uma população também muito vulnerável, a terceira idade, diria eu, os nossos séniores, mas também temos projetos de inovação ligados às pessoas portadoras de deficiência, como a Companhia, ou o Teatro do Bolhão, e portanto há aqui um esforço muito grande de inclusão, de empreendedorismo e potenciar estas ideias novas que são fantásticas e que nos têm sido apresentadas e de certa maneira têm sido acolhidas. Um outro vetor para o desenvolvimento local tem a ver com preparar-nos para aquilo que é o desafio da descentralização. O desafio da descentralização, a transferência de competências para os municípios e depois, eventualmente, a nossa necessidade de maior suporte e de nos suportarmos também junto das instituições da economia solidária e do terceiro setor, porque preparar um dossiê da descentralização significa assumir imensas responsabilidades, imensos desafios, com a certeza de que esses desafios, para os podermos superar, nós temos que contar aqui com os tais parceiros, com o terceiro setor, indiscutivelmente, de outra maneira seria quase que um fracasso antecipado, não é? Se não entendêssemos que isto tem que ser um desafio para toda a sociedade, para toda a comunidade. Portanto, é neste sentido que nós temos tentado cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os parceiros, com a rede social, com a aposta no empreendedorismo e com a preparação daquilo que é o grande, no nosso entender, o grande desafio destes tempos, além da pandemia, de que já vou falar, que será o desafio da descentralização. Respondendo àquele desafio que o Jordi nos fez, perguntar se as autarquias têm capacidade e vontade para romper com as rotinas. Bom, eu acho que, mesmo que não tivéssemos a vontade que temos, o que aconteceu foi que a pandemia trouxe-nos um desafio gigantesco e nós tivemos rapidamente que romper com as rotinas e procurar novas soluções e, portanto, acho que temos mesmo que procurar uma nova forma de desenvolvimento local. Portanto, eu entendo que as autarquias têm capacidade, têm efetivamente vontade política para mudar, para pensar diferente e para encontrar respostas diferentes, eu não tenho dúvidas, mas ainda que assim não fosse, esta pandemia obrigou-nos a pensar de forma diferente e rápido e sermos muito flexíveis, porque de um momento para o outro nós tivemos que encontrar respostas que não vêm de outro sítio, que não seja dos parceiros próximos, de território mesmo. Portanto, nós temos muitas solicitações, como estávamos a dizer até antes desta partilha, temos imensas solicitações e realidades que até desconhecíamos de certa maneira, temos que rapidamente encontrar soluções de proximidade. E este será, se calhar, o desenvolvimento, não é? Local que vamos ter que criar de novo. Diga, Carlota, diga. 2 minutos? 2? Muito bem. Pronto, portanto, a outra pergunta que o Jordi fez é se os atores da economia social e solidária podem estar objetivamente interessados nesta renovação das suas intervenções locais. A experiência que temos tido é de uma grande abertura, de uma grande disponibilidade, de uma grande vontade de fazer parte destas soluções. Portanto, os problemas são de todos nós conhecidos, quem está no terreno sabe aquilo que são as solicitações dos nossos municípios e depois as dificuldades que temos em criar políticas públicas rapidamente
para encontrar respostas a estes novos problemas, estes novos desafios, e serão muitos nos próximos tempos. Portanto, dizer exatamente que acredito que este novo desafio da pandemia nos vai levar para um outro patamar do desenvolvimento local, com a certeza que só seremos capazes de responder às dificuldades todos juntos. Portanto, com inovação, empreendedorismo, colaboração, e só com todos. A experiência que temos em Gaia é que as respostas obrigam a todos mesmo. Portanto, não há outra maneira de nós podermos estar à altura deste desafio senão todos juntos. Era só. Espero não ter cedido os meus minutos. Perfeito, muito obrigada, Cláudia. Miguel, podemos contar com a sua participação? Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui, por estar e por rever tantas pessoas que já não via há algum tempo, e tentar partilhar convosco aqui algumas dúvidas, mais do que respostas, eu diria dúvidas, não é? Porque realmente este é um momento em que mais do que respostas nós andamos à procura das perguntas, não é? Porque é as perguntas que hão de originar as respostas que vamos todos ter que encontrar. Deixem-me só partilhar convosco que, relativamente à intervenção que a Cláudia fez, eu gostava só de dizer, a Câmara de Vila Nova de Gaia tem, no caso concreto de Tondela, nós usámos até como modelo, estávamos aliás em processo desse modelo quando esta questão da pandemia rebentou, entre aspas, se me permitem a expressão, usando a metodologia que a Câmara de Gaia usou para a construção do Plano Municipal da Juventude. Não sei se conhecem, se não conhecem, eu aconselho a todos que conheçam, porque de facto é uma experiência bastante interessante de envolvimento participativo na construção de uma estratégia e que de alguma forma que nós estávamos a usar e estamos a usar como modelo para a construção da nossa própria estratégia de construção do Plano Municipal da Juventude. E de facto é um exemplo que, para aqueles que não conhecem, eu desafio a conhecerem, porque vale realmente a pena. Ora bem, o que é que me apraz dizer sobre esta questão e sobre esta questão que é de facto, eu diria, central neste momento, não é? O Jordi colocou aqui a questão se podemos fazer um balanço daquilo que foi o desenvolvimento local nos últimos anos e que lições é que podemos tirar para o futuro. Eu acho que há de facto, os nossos territórios sempre viveram sob enorme pressão, e essa pressão foi muitas das vezes distendida por aquilo que as associações de desenvolvimento local e as ADLs, a Economia Social e Solidária conseguiu, de alguma forma, estratégias conseguiu construir para a procura de alternativas, porque é de facto sobre isso que o desenvolvimento local, na minha perspectiva, se baseia, sobre essa procura de alternativas que têm que estar disponíveis para todos, não só por aqueles que exercem os cargos de poder, se me permitem a expressão, mas alternativas construídas por todas. E o desenvolvimento local tem de facto esse papel-chave na construção dos nossos territórios, na intervenção nos nossos territórios, a partir daquilo que são as ADLs mais clássicas, se me permitem a expressão, mas também o seu próprio microassociativismo de base local e que foi muitas das vezes responsável pela construção dessas alternativas e a procura e encontrar essas alternativas. E de facto, as lições que podemos tirar para o futuro disso é que de facto foi possível em muitos momentos construir essas alternativas. Aliás, no quadro da Animar essas experiências foram bem documentadas e bem exploradas. E de facto há aqui muita aprendizagem a fazer, mas há também muita avaliação, eu diria, a fazer desse processo todo. O problema é que neste momento estamos num momento, quando começámos esta conversa, quando iniciámos este encontro, eu estava exatamente aqui a partilhar com a equipa da A3S e com os outros convidados aquilo que são as circunstâncias em que nos encontramos neste momento. E de facto as circunstâncias são particularmente difíceis, não? Porque eu estou nestas funções há 3 anos, fez 3 anos ontem, exatamente, que iniciei estas funções. Iniciei estas funções enquanto vereador da cultura, vereador, mas também com outros pelouros que aparentemente não tendo nada a ver, têm muito a ver com estas questões, que são, por exemplo, a proteção civil, a floresta e, portanto, a juventude.
E de facto iniciámos este projeto, este mandato, com um conjunto de expectativas e de sonhos para concretizar. E de facto, a partir do momento, iniciámos este mandato dia 20 de outubro, peço desculpa, 4 dias depois do incêndio de outubro de 2017. 4 dias depois do incêndio de 2017, que destruiu 160 dos 320 km² do concelho de Tondela, que destruiu 200 habitações, sendo das quais 120 de primeira habitação, destruiu algumas associações, destruiu grande parte do nosso tecido florestal, destruiu alguma indústria e, sobretudo, criou um sentimento de desolação quase, teve um efeito na autoestima da nossa comunidade que ainda hoje não está completamente, eu diria, não está completamente avaliado. E, portanto, as nossas prioridades, que eu diria que os nossos projetos e sonhos de mandato arderam também nesse incêndio. Arderam também nesse incêndio e, portanto, fomos confrontados com uma nova realidade, que é uma realidade de fazer face a uma emergência que tinha um foco fundamental, que tinha a ver com o apoio àqueles que perderam as suas habitações e salvaguardar aqueles que perderam o emprego também, porque houve algumas indústrias que arderam também. E de facto foi o nosso foco dirigiu-se exclusivamente, eu diria, ou 99% para essa intervenção. 2 meses passados, ou 3 meses passados aproximadamente, foi em janeiro de 2018, aconteceu outra circunstância em Tondela que teve a ver com um incêndio numa associação, para alguns de vocês podem conhecer este assunto, uma associação local, numa pequena aldeia, numa pequena comunidade, uma aldeia que tinha sido das mais fustigadas pelo incêndio de outubro, Vila Nova da Rainha, onde já tinha ardido uma associação, no incêndio de outubro, e houve um incêndio numa associação que estava a organizar um torneio de cartas, onde morreram 11 pessoas dentro dessa associação. E isto teve, eu diria, um impacto maior do que qualquer outra circunstância no nosso território, do ponto de vista do seu tecido associativo. Sendo que o nosso tecido associativo era, de facto, uma das gêneses de grande parte da intervenção comunitária que aqui acontecia, da capacidade de mobilização, dos novos projetos, do empreendedorismo, do trabalho com a juventude, do trabalho com os idosos, da economia social e solidária. E, portanto, houve aqui um efeito que também está hoje ainda hoje está a sofrer algumas consequências, que de facto nos levou também a somar ao incêndio de outubro, nos levou a pensar, então, mas agora, além daquilo que nos tinha acontecido em outubro, além do efeito que teve na nossa comunidade, temos uma das nossas ferramentas fundamentais para trabalho com essa mesma comunidade também a ser atacada, entre aspas, por uma nova circunstância que levou a muita desmobilização. Como podem imaginar, isto só para contextualizar, os dirigentes desta associação, de Vila Nova da Rainha, ainda hoje estão sob investigação do Ministério Público, ainda hoje está para ser determinada ou não uma acusação a estes dirigentes associativos pela responsabilidade pelas mortes de 11 pessoas nesta associação. Isto, como podem imaginar, tem um efeito dramático no tecido associativo voluntário, todo ele mobilizado para a defesa da sua comunidade, todo ele pensado a partir da sua própria comunidade e das suas capacidades autónomas de se autogerirem, que de repente vê tirado no tapete, dizendo, atenção, que aquilo que a gente anda aqui a fazer, podemos de repente ser aqui todos confrontados com uma responsabilidade criminal que pode ser terrível para todos nós. E isto levou-nos a pensar uma intervenção, aliás, na altura eu partilhei isto bastante até com o Marco e com a Animar, levou-nos a fazer uma estratégia. Nós fizemos na altura um investimento enorme, em que fizemos a avaliação das 114 associações existentes no nosso concelho sobre as condições de segurança contra incêndio em todas as associações e fizemos um projeto de segurança contra incêndios em todas as associações, gastando cerca de 650 mil euros de fundos próprios do município, sem nenhum recurso a nenhum tipo de candidatura, para dotar estas pessoas da segurança de saberem que podiam estar continuar o seu trabalho com alguma serenidade e alguma tranquilidade. E, portanto, estávamos num processo, e estamos ainda num processo de recuperação dessa capacidade
fundamental num tecido associativo. Nós tínhamos 114 associações ativas no Conselho, num tecido associativo que é fundamental para a nossa capacidade de resposta aos próprios desafios que o poder local coloca, porque não é possível. O Jordi colocava aqui uma questão que era se cabe como é que as autarquias são disponíveis para romper com este trajeto e com estas formas de fazer. Eu diria que, e esta avaliação fez-nos pensar nisso, não nos cabe a nós romper. Eu diria que cabe-nos a nós criar condições para que outros rompam. Agora a questão é se os outros estão numa situação tão débil que não têm essa capacidade. E foi este desafio que nos foi confrontado perante esta situação do movimento associativo, em que de facto nos coloca desafios enormíssimos, não é? E quando estamos neste processo, acontece a pandemia. E portanto estamos aqui num somar de circunstâncias que de facto hoje nos confrontam com um conjunto de desafios inimagináveis há 3 anos atrás, do ponto de vista da comunidade no seu todo, do tecido associativo por um lado, e agora da própria capacidade de participação cidadã, que de alguma forma foi aqui também coartada por este processo que todos estamos a viver. E portanto há aqui, eu diria que, e como eu vos dizia, eu não queria, e não quero, atenção, este meu discurso não quero que o entendam como um discurso catastrofista, mas é tudo, sobretudo numa lógica de dizer são muitas reflexões que estamos em cima da mesa, são muitos desafios que estamos em cima da mesa, não nos sentimos capazes, não diria assim, não somos nós, não é possível com uma resposta única, é possível, terá sempre... 2 minutos, Miguel. Sim, desculpe. 2 minutos, ok. Terá que sempre ser com uma resposta integrada, e o grande desafio que nos cabe a nós, eu diria, e responder ao desafio que o Jordi colocou, é somos nós capazes de criar condições para essa ruptura com os circuitos. Eu não acredito que sejamos nós, que tenhamos de ser nós a cortá-los. Agora, acredito que temos de criar condições para que outros o façam. E temos que criar condições para que um dos desafios fundamentais de territórios como o nosso, e que eu particularmente desde sempre, antes de estar nestas funções enquanto dirigente associativo, sempre foi uma das minhas grandes batalhas sobre a importância do trabalho da autoestima da comunidade enquanto ferramenta fundamental para que as pessoas tenham capacidade de intervenção, porque uma comunidade deprimida dificilmente tem capacidade de intervenção. Como é que nós agora somos capazes de trabalhar isso com todas estas circunstâncias envolventes e com os desafios que, entretanto, a Cláudia também aqui falou, que é porque, entretanto, agora sobrepõem-se os desafios da descentralização de competências que o Jordi, no texto que nos enviou, que dá o mote para esta discussão, coloca aqui também sobre uma questão que é descentralização de competências, às quais não cabe, a maior parte das vezes, os competentes recursos para as realizar. Portanto, há aqui um enorme desafio, e um desafio que eu não diria que não é dos autarcas, é da comunidade enquanto um todo. A questão é como é que a comunidade é capaz de se organizar para debater, para construir estas alternativas. E termino só com uma questão que para mim é também fundamental, que é o papel que as ADLs e a economia social e solidária têm nestes processos. Eu não acredito, volto a dizer, eu não acredito em respostas, em nenhum de nós ter a capacidade de ter uma resposta única para isto. As ADLs, ao longo da sua história, têm trabalhado ferramentas e estratégias de desenvolvimento e de envolvimento que eu diria que são chave em todo este processo. Agora, todos temos que ter a noção das circunstâncias em que estamos e das condições em que está a nossa comunidade e da capacidade que isto vai ter que significar, em alguns casos, a criação da nossa intervenção ser, sobretudo, uma criação de partilha de decisão e de partilha de poder, eu diria. E quando falo de poder, falo às vezes do micropoder que está no quadro das microassociações ou como pode estar no quadro da autarquia. Porque é isso que vai dar a capacidade de autonomia às pessoas para decidirem sobre o seu futuro. E isso não creio que tenhamos uma comunidade do futuro. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Passava então a palavra ao Marco Domingues. Marco, a comentar as intervenções e se calhar começar já a abrir a porta para o nosso futuro. O que é que nos espera? Ok. Bom, primeiro agradecer o convite à 3S pela oportunidade e, quando representante da Animar,
e também enquanto agente de desenvolvimento local de estar aqui convosco e rever também muitos amigos e amigas que aqui estão a participar neste webinar. Também cumprimentar o Miguel e a Cláudia e pela relação proximidade a vários níveis que têm, até mesmo com a Animar, até porque em 1996 foi organizada a Manifesta, uma grande iniciativa de celebração do desenvolvimento local em Portugal, em Tondela, e em 2016 foi realizado em Gaia, ou seja, que são 2 territórios onde já se realizaram manifestas com realidades distintas, até pelos próprios anos e pela diferença de anos, que são 20 anos de diferença entre uma e a outra, mas que realmente são territórios onde o desenvolvimento local sempre fez parte daquilo que é a estratégia de desenvolvimento, também política. Também cumprimentar o meu professor, o Jordi Stivel, aliás, tenho participado em vários webinars onde ele tem estado e continua a ser o meu professor, por todas as aprendizagens que tenho adquiridas nos contactos que tenho tido com ele, via formal e informal. Relativamente também àquilo que é a minha perspectiva face ao debate que foi apresentado aqui pelo Miguel e pela Cláudia, e também pelas provocações do Jordi e pelo aquilo que foi a posição, parece-me que há aqui várias questões que se colocam em debate, em reflexão, e todas elas, parece-me a mim, que cruzam com aquilo que é ser comunidade, não é? O princípio associado aos princípios associados a uma comunidade, e o que é que consiste uma comunidade, não é? Porque uma comunidade consiste numa população que, de certo modo, tem uma identidade comum, tem um território comum e tem um conjunto de princípios que são eles a solidariedade, a participação, o envolvimento das pessoas em processos de construção das suas próprias soluções para os problemas que sentem, e esta dimensão de comunidade eu julgo que é uma dimensão que neste momento volta a estar na ordem do dia e volta a ter esta preocupação, mas não é apenas hoje, sempre foi, ou seja, e esta é uma questão que me parece que é fundamental, é que nós consideramos que o desenvolvimento se faz com tudo aquilo que está para a frente, ou seja, o que vem no futuro é sempre melhor do que aquilo que está no passado. E o que me parece que estamos a verificar é que há fortes aprendizagens do passado em que acabam por não reforçar as dinâmicas de desenvolvimento no presente, porque dá a sensação que sempre o que está para a frente é sempre melhor do que aquilo que está no nosso passado. E esta dimensão, e por exemplo, um caso concreto relativamente a isso, é mesmo a questão da inovação, não é? Nós quando juntamos, da inovação social, neste caso, nós quando juntamos pessoas a tentarem encontrar soluções para os seus problemas, provavelmente, até porque as soluções serão sempre novas dentro daquele contexto, a inovação sempre fez parte das estratégias de desenvolvimento local. E sempre fará parte, porque na inovação criam-se novas dinâmicas de trabalho, de rede, de parceria, encontram-se novos parceiros, e é nessa dinâmica de rede que se constrói aquilo que são os processos de inovação e que muito bem, muitos dos municípios aproveitaram com aquilo que foi também a medida proposta pela Administração Central e que foi implementada, foi o programa Rede Social. Ou seja, na rede social há dinâmicas extraordinariamente positivas, mas a verdade é que há os territórios e as dinâmicas associadas ao desenvolvimento local, também elas são diferentes, e por isso eu vou também tentar tocar naquelas dinâmicas onde parece que as preocupações ainda são maiores. E principalmente quando também existe um sentimento de desconforto relativamente à cultura política. Uma cultura política que muitas vezes, na relação com a economia social, funciona como tutela, não é? Por exemplo, no caso das IPSS, há tutela, até porque há acordos de cooperação, mas depois há aquela dimensão ainda mais grave, me parece-me a mim, que é sempre aquele sentimento de clientelismo, ou seja, o facto de haver sempre um conjunto de organizações que são beneficiadas pelas relações de proximidade que têm com o poder. E o desenvolvimento local, acima de tudo, aquilo que defende
é esta dimensão alternativa que o Miguel referiu, mas também é a dimensão da construção do desenvolvimento a partir das bases, ou seja, ouvindo as pessoas, envolvendo as pessoas, organizando, contribuindo para a organização das pessoas em estruturas representativas, que são elas as associações, as cooperativas e um conjunto das coletividades, ou seja, que acabam por representar os interesses das pessoas, os interesses das suas comunidades numa escala mais micro, mas que ao serem envolvidas contribuem para aquilo que é o desenvolvimento. E quando falamos neste modelo de desenvolvimento local, em que o desenvolvimento local só se constrói através da participação, há aqui um desafio que se coloca sempre aos municípios, que é que condições, e o Jorge Estivil também colocou muito bem esta questão, como é que, o que é que pode ser, para além daquilo que é muito bem feito, o que é que pode ser melhorado naquilo que já é bem feito, mas o que é que pode ser acrescentado àquilo que ainda não é feito, ou seja, como é que, de certo modo, as lógicas de poder instituídas e que estão associadas no caso local, àquilo que é a administração local, ou seja, ao poder local, como é que o poder local pode contribuir para criar um sentimento de comunidade, ou renovar o sentimento de comunidade, envolvendo de forma muito significativa e mobilizando e fazendo acreditar novamente as pessoas que fazem parte dessa mesma comunidade e as organizações que realmente podem contribuir para o desenvolvimento, participando naquilo que é a definição das políticas públicas do foro local, e ao contribuírem para essas políticas públicas de foro local, também estão a criar condições para que quem governa localmente, a sua decisão esteja mais legitimada no sentido porque ouviu e mobilizou as pessoas. E isto parece-me que é sempre o fundamental daquilo que é o desenvolvimento, é envolver as pessoas para que as pessoas não sintam, envolver as comunidades, porque as pessoas não sintam que estão num marasmo e que a única lógica de desenvolvimento aceite é aquela que vem de cima, aquela que é top-down, ou seja, aquela que permite que sejamos governados numa estrutura de pirâmide em que nós acabamos por fazer parte, ou em alguns casos fazemos apenas elegemos os nossos representantes e que depois esses representantes assumem tudo aquilo que é a sua estratégia de tudo aquilo que consideram que é sempre o melhor para as suas comunidades. Por isso, a mim parece-me que o grande desafio é voltar a criar um sentimento de comunidade, um sentimento de pertença e um sentimento de pertença também relativamente à forma de governança. Por isso eu diria aqui que o importante era talvez pensarmos a inovação social, ela está intimamente ligada àquilo que é a intervenção social, embora tenha que ser promovida no sentido de acrescentar criatividade, de melhorar continuamente os processos de intervenção e de valorizar novas ideias, e para isso também há aqui um outro desafio, que é o desafio de como é que mobilizamos a juventude e como é que empoderamos os jovens também para o desenvolvimento local. É uma outra questão que me parece que é fundamental, não é? É rejuvenescer e ao mesmo tempo empoderar os jovens, mas acima de tudo, para acontecer desenvolvimento local, terá que haver sempre uma dimensão de estrutura, de condições que são criadas e são criadas pela administração local, pelo poder local, e isso, por exemplo, podem ser a rede social, é uma dessas iniciativas que funciona muito bem, nos territórios que funciona muito bem, há outros territórios onde não funciona tão bem, mas depois há imensas outras iniciativas que podem ser, e muitas delas já foram apropriadas ao nível local e que criam condições para gerar este sentimento de pertença, como os orçamentos participativos, os conselhos municipais da juventude, mas imensos outros conselhos municipais podem ser criados. Agora, a preocupação é sempre os princípios que gerem esses mesmos conselhos, não é? Porque o princípio da democracia, da participação, da autonomia, da independência, da promoção de um espírito crítico e construtivo, ou seja, é importante promover junto das comunidades que elas se façam ouvir por aquilo que são as suas ideias
e que não sejam apenas seguidoras, porque nós também vivemos, em parte, uma sociedade em que segue e que pouco cria, porque pouco faz para que as pessoas pensem. E aqui remete-me para uma outra questão que me parece que é fundamental quando falamos em desenvolvimento local, que é a educação para a cidadania, a educação para o desenvolvimento, independentemente dos conceitos, é a educação. E não é apenas a educação das crianças, porque a educação das crianças, acima de tudo, as crianças são uma esponja onde absorvem tudo aquilo que é a informação e o conhecimento que lhes é passado. O problema é a coerência entre aquilo que, de certo modo, defendemos, aquilo que tentamos transmitir às crianças e depois aquilo que acontece na realidade nas comunidades. Por isso é fundamental que, para haver transformação social, para haver desenvolvimento local, que as crianças sejam envolvidas dentro das suas escolas, em processos de participação, de tomada de decisão, que a cultura individualista que está associada à avaliação das crianças, que também ela seja discutida, ou seja, devíamos de valorizar muito mais a dimensão coletiva para recuperar esta dimensão comunitária, não é? Porque as crianças, era importantíssimo que as crianças no primeiro ciclo, pelo menos no primeiro ciclo, houvesse um momento de avaliação coletiva para que todas sentissem parte da sua pequena comunidade, que seria a sua turma. E Um minuto. Sim, 2 minutos, 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto, pronto. E para terminar, realçar esta questão da importância da coerência para a transformação social, o envolvimento das crianças, mas acima de tudo de que se criem novas condições para aproximar entre aquilo que é uma lógica, a lógica de governança, ou seja, quase que haver uma inovação societal que permita criar novas formas de governança e de decisão e de envolvimento das pessoas, das suas comunidades e daquilo que são os representantes da economia social e solidária, vão sempre acrescentando esta dimensão da educação comunitária e parece-me que é isto que me parece que é fundamental. É criar um novo diálogo democrático que faça com que exista uma verdadeira transformação social para o desenvolvimento local, porque é isto que é o desenvolvimento local, é a relação entre as condições que são criadas pela estrutura, pelo poder local e depois a responsabilidade de cada um dos cidadãos e das organizações da economia social e solidária e contribuírem de forma positiva e construtiva para que quem decide, quem promove e quem tem condições para promover o desenvolvimento, que o faça com a maior legitimidade e que as decisões sejam as mais acertadas possíveis. Obrigada, Marco. Mantendo aqui o nosso programa, abriria agora novamente uma ronda de comentários ao Jordi, à Cláudia e ao Miguel, curto, 2 ou 3 minutos, para depois ouvirmos ainda e vou relanço o desafio ao público para poderem no bate-papo levantar as questões que entenderem, para no último quarto de hora, 20 minutos ainda o podermos fazer. Portanto, uma nova ronda rápida de comentários depois destas 3 intervenções aos 3 oradores anteriores e na verdade ao Marco também. 2 ou 3 minutos para cada um, pode ser? Cumprimos a mesma... Jordi, queres começar tu? Falas no fim. Tens que ligar o microfone. Isso. Sim, já está. Pela sua água. Então, creio que na experiência de Vila Nova me interessou muito esta articulação entre ação social e atividades económicas. Porque creio que um dos problemas do desenvolvimento local foi que se centrou na dimensão económica e, portanto, se perseguia aumento de emprego, este tipo de coisas, ou se centrou muito nos serviços sociais. Então, era a inserção. Portanto, uma articulação entre a dimensão económica e a dimensão social me parece que é uma das condições para a inovação no desenvolvimento local. Me interessou muito de Miguel Torres
a ideia que também o desenvolvimento local tem que responder a desafios de urgência, a criar condições face ao incêndio, no seu caso, mas também a pandemia. Isto creio que é também um elemento importante para todos. E, por fim, de Marco, destacaria, sobretudo, esta visão de identidade comunitária e de diálogo democrático. Creio que também são uns fatores muito importantes para o futuro do desenvolvimento local socioeconômico. Cláudia? Eu reafirmaria, de facto, aquilo que o Marco estava a dizer, portanto, permitirmos que a comunidade se manifeste e se desenvolva e se estruture. E, portanto, a ideia de chamarmos a comunidade à decisão, através, por exemplo, dos orçamentos participativos, através do plano municipal para a juventude, através de todas as formas de audição da comunidade e das instituições, e, portanto, parece-me de facto que é uma ideia central para encontrarmos soluções. Portanto, ouvir e proporcionar condições para que se desenvolvam. E isso é um caminho que temos feito e que certamente terá que ser reforçado depois desta situação de pandemia. E dizer que, de facto, a sensação que eu tenho é que vamos ter que ter muita resiliência, muita força para respondermos ao grande desafio que estamos a atravessar. De facto, não querendo ser pessimista, como o Miguel também estava a dizer, que não, a ideia que vai sair daqui, de facto, não pode ser de que estamos desanimados, mas a ideia que me atravessa neste momento é que, de facto, que é um desafio muito grande. Saber se estamos à altura de promover o desenvolvimento local, ou seja, já não basta só a rede social, já não basta só a juventude, já não basta só este processo comunitário. Cláudia, deixamos de ouvir. Se calhar, enquanto tenta contactar a Carla, eu podia já, a Cláudia, eu podia já dizer aqui duas outras coisas, se for possível. Pronto, isto agora mudando completamente de registro, porque, pronto, relativamente àquilo que disse na minha primeira intervenção, e só reafirmar grande parte daquilo que o Marco disse, e que, de facto, são as grandes, eu diria que o Marco resumiu de forma muito pertinente. Eu só gostava de deixar aqui três coisas que me parecem particularmente importantes. Nem sempre a inovação social é fazer o que é novo. Há um saber adquirido nas comunidades que muitas vezes é a resposta para as questões novas que vão surgindo, mas são respostas antigas. A inovação não tem que ser nova. A inovação pode ser sermos capazes de olhar do que se passa à nossa volta, da forma como temos vindo a resolver problemas antigos, com metodologias antigas e que às vezes podem ser, porque o saber adquirido pode ser também inovação. A segunda questão é quando falamos na partilha do poder e na participação e nos autarcas e na intervenção dos decisores políticos, dos eleitos, não nos podemos esquecer que as próprias organizações de desenvolvimento local, as microassociações, também são eles próprios mecanismos de poder. Ou seja, o poder, e pode ser um poder de maior dimensão ou de menor dimensão, mas muitas vezes o micropoder é também decisivo na participação e no envolvimento da comunidade, e parece-me que é absolutamente central esta questão. Depois, a última reflexão, e para ser muito rápido, tem que ver com a importância de que, no quadro das associações, nós percebamos, e agora colocando-me enquanto dirigente associativo que fui durante muitos anos, será que nós, nas associações, temos a percepção de que
o importante não é aquilo que nós somos enquanto organização, mas aquilo que nós fazemos enquanto o trabalho que fazemos para as nossas comunidades. Qual é o peso de uma... Porque muitas das vezes as organizações, nos processos de desenvolvimento local, e nós sabemos essa história, os próprios mecanismos de financiamento das associações de desenvolvimento local foram empurrando quase para uma lógica autofágica do funcionamento das associações para garantirem a sua subsistência, mais do que garantirem os projetos que foram realizando. É uma dúvida que me assalta muitas vezes, que é, temos nós a percepção da importância daquilo que somos ou daquilo que fazemos para a comunidade que representamos? Obrigada, Miguel. A Cláudia, entretanto, eu perdi aqui nos... Cláudia, está de volta, não? Não, ela está com dificuldades em entrar, portanto, se calhar pode-se passar para o Marco e depois... Para o Marco, claro. Marco, força. Também só 3 ou 4 apontamentos. Um deles desta questão de repensarmos o conceito de inovação à luz do que é o passado, não é? E as aprendizagens do passado, o que é extremamente interessante, porque eu julgo que é isso mesmo que nós temos que fazer, e que o Miguel também referiu. Uma outra questão que me parece que é um momento de oportunidade também de envolver as comunidades e as pessoas a pensar, e que eu não conheço nenhum caso concreto onde este trabalho tenha sido desenvolvido, mas é que à luz daquilo que é a transferência de competências para a administração local, para o poder local, esse processo ser participado e discutido com o movimento associativo e com aquilo que são os representantes, porque realmente eles também têm as próprias associações, também refletem aquilo que são as lógicas do micropoder nas suas comunidades e junto dos seus associados. Por isso, parece-me que é uma questão importante, até porque remete também para a descentralização de competências no âmbito da educação, e é importantíssimo nós repensarmos aquilo que é a educação, até porque este contexto de pandemia veio agravar as desigualdades que já existiam, e é importantíssimo nós ouvirmos e priorizarmos aquilo que é o desenvolvimento e as estratégias de desenvolvimento associadas às pessoas que se encontram em maior fragilidade, às pessoas que se encontram com menores recursos, com menores competências, e esse é um trabalho que, por exemplo, a IAPN tem feito muito bem com os conselhos de cidadãos nos vários distritos onde tem, que acaba por fazer refletir sempre aquilo que são as preocupações das pessoas que têm vozes, muitas vezes, que não se fazem ouvir porque não têm qualquer tipo de representante, pelas suas características, pela sua forma, para aquilo que é também a ausência da sua dimensão de participação, porque não foram tão em locais onde a participação nem sequer é discutida, nem sequer é transmitida, e quanto comunidade onde vivem. Um último apontamento que me parece que também é importante trazer é a questão da utilização do espaço público, não é? O espaço público, ele tem que ser devolvido à comunidade, e muitas vezes ele não é pensado nesta forma de se devolver à comunidade, e tem que ser devolvido no sentido de ser apropriado e ser utilizado enquanto espaço importante de participação, mas também de utilização, porque é aí que também se reforça o sentimento de pertença e que se reforça o sentimento de proximidade afetiva, que precisamos também trabalhar esta dimensão de estamos a viver uma cultura em que não nos podemos tocar, um contexto em que não nos podemos tocar, um contexto em que as questões da saúde mental estão a ser cada vez mais graves, e os impactos a médio e a curto prazo serão tremendos, para além daquilo que é associado ao que já vivimos, que é uma cultura muito individualista, que estamos também ela a viver, e que os jovens naturalmente se apropriaram de forma natural, porque é essa a realidade. Por isso há aqui vários desafios que se colocam no âmbito do desenvolvimento comunitário, que temos que os repensar e, acima de tudo, temos que os trabalhar, e há muitas lógicas e experiências extremamente positivas que têm dado contributos preciosos. Obrigada, Marco. Sim, já temos Cláudia. Está aqui a Ana Luísa a dizer que sim, Cláudia?
Já peço desculpa, a internet não está nos melhores dias, mas eu estava só a dizer que de facto é um grande desafio que temos pela frente. Temos aqui alguns caminhos que têm sido já indicados pelos estes métodos de trabalho que passam por ouvir a comunidade, por nos aproximar e por os trazer à decisão. De qualquer maneira, como diz o Marco, de facto é um grande desafio, tanto mais que estamos impedidos quase de nos comportar como comunidade, não é? Estamos separados do ponto de vista físico e com um desafio muito grande comum e, portanto, entre estes que são os métodos que já conhecemos e que temos utilizado e que temos com bons resultados, penso eu, portanto, tudo que seja colaborar, trabalhar em rede, pensar conjuntamente com os outros, mas penso que teremos ainda muito pela frente, muitos desafios, muitos modelos para experimentar, muitos modelos de desenvolvimento local para implementar. Obrigada, Cláudia. Agora seria o momento de ouvirmos, Ana Luísa, comentários e questões da plateia virtual. Sim, portanto, como vocês podem ver também, não é, no bate-papo, porque os comentários e as questões são para todos, temos sobretudo também aqui alguns comentários positivos, não é, sobre o que estão a dizer os nossos convidados e também alguns desafios, não é? Um desafio aqui especificamente de, então, como partilhar algumas boas práticas, não é, deste trabalho que é desenvolvido pelas autarquias, porque não um encontro, não é, de redes sociais ou de outros mecanismos que possam ser partilhados também ao nível, enfim, mais municipal. Aqui um outro desafio que é, ok, muito interessante esta questão toda do envolvimento e da participação, mas como no fundo envolver os cidadãos, nomeadamente nesta altura de pandemia, portanto não só o que é que vamos fazer a seguir para os envolver, mas o que é que já pode ser feito, que estratégias é que podem ser implementadas desde já. E depois aqui um último comentário, pronto, que continua a haver aqui várias perguntas, eu vou ver o que já tinha visto até agora, mas que é também esta ideia toda da participação, do envolvimento, da avaliação, portanto sempre com as pessoas e no fundo que papel é que podem ter algumas organizações que possam fazer a ponte no fundo entre as próprias autarquias e os atores, as pessoas, não é? Digamos assim, portanto de alguma maneira como é que a economia social e solidária também pode ser aqui um ator mediador, não é, entre estes dois níveis de intervenção. Mas temos aqui, continuamos a ter por outras questões que vão aqui aparecendo. Eu posso, pronto, já temos aqui algumas que se calhar já constituem aqui uma ronda, não é? E posso continuar a recolher outras, depois poderemos não conseguir responder a todas, mas para dar pelo menos tempo desde já de responder a estas, se calhar, Carlota, não é? Passarmos já a palavra para aqui. Ok. Uma ronda novamente pelos nossos 4 oradores. Mais livre. Mais livre. O Jordi, não sei se quer falar para não me... Bom, sempre o primeiro. Mas, bom, em todo caso, gostaria de explicar que um trabalho que fiz sobre quais são as respostas que se estão a fazer diante a pandemia em diferentes países, encontro muitas similitudes com o que estáis a dizer. É dizer, o reforçamento das comunidades locais, o reforçamento da participação, como elementos muito importantes para a saída da crise econômica e da crise da saúde. E há bastantes exemplos interessantes na Inglaterra, no Quebec, nos Estados Unidos, ainda na América Latina, onde esta ideia de reforçar a comunidade local é muito importante. Queria dizer também que não só é suficiente a transferência de competências como condição do desenvolvimento local, mas também criação de competências de novas áreas. Creio que, neste sentido, o colóquio, a segunda tertúlia que vai ter lugar, vai mostrar como
em Barcelona, que é um exemplo muito concreto, mas interessante nesse sentido de criação de competências e funções para o desenvolvimento da economia social e solidária e para a luta contra a pandemia. Autogestão, oradores. Se me for possível, só aqui Miguel, duas outras primeiro, coisas que gostava de acrescentar. A primeira delas é a questão eu não acredito muito em fórmulas. Não é? Eu acredito na capacidade que os atores locais têm de avaliar o território em que estão envolvidos e encontrar soluções em função daquilo do território em que estão. Ou seja, não acredito na inspiração que nós temos de outros projetos, isso acredito claramente, porque há projetos absolutamente inspiradores, mas acredito sobretudo que um dos grandes desafios que nós temos é criar condições para que a comunidade avalie a circunstância em que está e encontre algumas das suas próprias soluções. Acho que temos de desmistificar alguns conceitos que muitas vezes a própria linguagem corrente nos vai impondo, não é? Quer dizer, temos que desmistificar conceitos como, por exemplo, muitas vezes é apresentado como a solução é preciso pensar fora da caixa, mas será que a comunidade já conhece suficientemente dentro da caixa? Não é mais importante conhecer bem a caixa antes de pensar em pensar fora da caixa? Temos que pensar se conceitos como o empreendedorismo, o empoderamento ou o empowerment, ou esses conceitos, como é que se adequam à nossa própria realidade? Como é que nós somos capazes de avaliar, de perceber o contexto em que estamos, quais são as ferramentas que temos no nosso território, sendo que a principal ferramenta que temos são as pessoas, indiscutivelmente, e o saber adquirido dessas pessoas e a capacidade de atração de nova reflexão, de novas pessoas e de nova reflexão e de nova participação. Como é que juntamos tudo isto? Como é que criamos um caldeirão de onde saia a poção mágica para resolver estas questões? Eu acho que o grande desafio é exatamente esse, é como é que nós somos capazes, em função de realidades distintas, envolver os atores todos para encontrar soluções que podem ser muito distintas umas das outras, mas que respondem a muitas das questões que localmente se nos colocam, e isso é um grande desafio. E aqui, eu diria que há aqui um elemento, aliás, nomeadamente que o Zé João Rodrigues também está aqui na conversa, que participou muito em várias discussões sobre isto, e a Célia também, no quadro da Animar e noutros quadros, até em conversas mais informais, a discussão sobre a importância dos animadores locais, não é? E o Marco fala sobre a questão da escola. A escola, de facto, tem um papel absolutamente decisivo aqui. Mas a questão dos agentes locais de desenvolvimento, dos animadores locais, o animador cultural local, quase no sentido mais francófono do termo, daquele que conhece a sua comunidade, que envolve a comunidade, que mobiliza a comunidade, que faz parte integrante da sua comunidade, é um elemento, eu diria, absolutamente estruturante em qualquer desafio do futuro. Como é que nós damos ferramentas aos nossos concidadãos, aos nossos atores locais, para serem os próprios agentes do desenvolvimento e criando-lhes esta formação. O Zé João é um exemplo bem disso, de gente que trabalhou enquanto agente de desenvolvimento local no sentido mais próximo do terreno, e se calhar ele até podia partilhar alguma dessas experiências connosco, e porque de facto eu acho que a chave está por aí, nessa capacidade de análise, de avaliação e de construção de respostas em função daquilo que é a nossa realidade envolvente. Obrigada, Miguel. Cláudia? Eu estou totalmente de acordo com o Miguel na perspectiva de que essa é a maior dificuldade que temos, efetivamente, como é que lhes damos voz a cada uma das pessoas da comunidade, agravado com esta dificuldade agora, que é a dificuldade de comunicação, digo eu, apesar de todas as nossas, o acesso às tecnologias e a estes instrumentos que nos permitem, por exemplo, agora estarmos aqui todos nesta tertúlia, mas a verdade é que a comunicação tornou-se mais complicada e, portanto, é também aqui um desafio, não é? Que é chegarmos a esses membros da comunidade
que tem um papel fulcral, porque as coisas de facto nascem com eles e nascem individualmente na cabeça de cada uma dessas pessoas, e aqui eu falaria só exatamente desta dificuldade de comunicação e da necessidade que temos sentido de estabelecer, por exemplo, fóruns de reflexão com todos os participantes da comunidade. Foi um exercício que fiz agora em setembro, outubro, que foi fazer vários fóruns de reflexão para tentarmos perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que nós podíamos fazer para melhorarmos enquanto comunidade para esta segunda fase difícil que se avizinhava. Mas a comunicação de facto também não é fácil, não tem sido fácil. Obrigada, Cláudia. Marco? Vou avisar aqui questões que tanto o Miguel como a Cláudia tocaram. Parece-me a mim que, ou seja, é importante valorizar o desenvolvimento local como um processo. O desenvolvimento local não é acima de tudo um processo que obrigatoriamente deverá ter aquilo que é as dimensões de animação das comunidades e do território, que realmente foi algo que se foi perdendo. Lá está, mais uma vez desvalorizámos aquilo que eram as dinâmicas passadas, a importância das dinâmicas passadas, é pensar que as dinâmicas do futuro possam ser mais interessantes e trazer melhores resultados do que aquilo que foram processos demonstrativos que tiveram resultados, tiveram impacto nas comunidades e contribuíram para o desenvolvimento local e que alertaram para muitas necessidades, e que depois, na experiência das organizações do desenvolvimento local, muitas dessas experiências resultaram em políticas públicas. Isso é extremamente positivo. O que me preocupa é que atualmente estas dinâmicas estão, por vários motivos, um delas tem a ver com esta dimensão, muitas vezes, daquilo que era um movimento associativo e muitas organizações do desenvolvimento local ficaram também aulas muito burocratizadas e associadas muito a uma dimensão de tutela e de construção de respostas muito em lógicas instituídas que não são participadas, ou seja, que já não procuram envolvimento das suas comunidades, das suas populações, e muitas delas já nem dos seus associados. Muitas delas até aquilo que é a base dos princípios da economia social e solidária está totalmente distorcido na sua forma de gestão, e isso também cria um sentimento de distanciamento, não é? Cria um sentimento de desacreditação em alguns casos. Eu diria que, por exemplo, para além desta dimensão alternativa, muitas vezes também é importante quase haver uma dimensão radical no sentido de como é que as questões podem ser colocadas. Eu apresento-vos apenas uma ideia, que é uma ideia. Se houver freguesias, assembleias de freguesia, que não têm participação das pessoas, será que faz sentido continuar a existir? Ou fará sentido dizer às assembleias de freguesia, se vocês não conseguirem encontrar formas de que as pessoas participem nas assembleias, nunca as poderão representar? Ou seja, eu julgo que nós temos que confrontar aquilo que são as dinâmicas culturais que neste momento estão instituídas e que muitas delas não são dinâmicas de proximidade, não são dinâmicas de envolvimento das comunidades nem das populações, para criar alarmismos no sentido de procurarmos novamente formas de mobilizar as pessoas, formas de estarmos juntos, e, por exemplo, nas aldeias e nas freguesias rurais isso acontece muito quando é a celebração, as festas populares, não é? E, aliás, a Manifesta, que é uma iniciativa da Animar, acaba sempre por dar esta dimensão de festa pela importância da celebração coletiva, da união. E é importante nós repensarmos, mas em simultâneo recuperarmos e também provocarmos a mudança. E aqui parece-me que a mudança, acima de tudo, tem que ser criada com condições, com estrutura, e aí o poder local é fundamental, os autárquicas são fundamentais para fazer esta
esta provocação da mudança, mas depois há aqui a dimensão da educação, de uma educação que tem que contribuir para que as pessoas se sintam novamente mobilizadas, sintam que, não estando presentes nas assembleias, por exemplo, municipais, que podem acompanhá-las via digital. Isso deveria ser uma obrigatoriedade para mim, por exemplo, haver o facto das assembleias municipais, dos municípios poderem participar e poderem aceder àquilo que é a discussão coletiva, com regras, com princípios, ou seja, é este debate que tem que ser retomado e tem que ser retomado de dentro, não pode ser de fora, porque o desenvolvimento local, acima de tudo, faz-se através do dentro, criando condições e procurando outras oportunidades e recursos de fora, mas há aqui um espaço comunitário que tem que ser retomado e a dimensão de cada um de nós de forma individual e de cada um de nós de forma coletiva nas organizações onde fazemos parte, temos que recuperar este ativismo para o desenvolvimento comunitário e os municípios têm que criar condições, estruturas. O programa Rede Social é uma proposta excelente, novos conselhos municipais da economia social e solidária, representantes de cidadãos em determinados bairros e de comunidades, ou seja, é isto que eu julgo que nós temos que fazer, sendo que o mais importante é ver aquilo que está a acontecer, que resulta, e com base naquilo que resulta, podermos também trazer para as nossas comunidades essas boas experiências, que são muitas, e muitas foram aquelas que existiam. Atualmente falamos de empreendedorismo, mas esquecemos, por exemplo, as empresas de inserção tinham resultados extraordinários, por isso é fazermos esta inovação recuperando o passado, recuperando as aprendizagens do passado, me parece que é importante, com educação não apenas das crianças, educação comunitária, porque para se educar uma criança é preciso toda uma aldeia, é preciso toda uma comunidade e todos fazemos parte dessa comunidade. Obrigada, Marcos. Estamos mesmo a chegar ao limite do nosso horário. Eu depois não posso dizer uma coisita. Força, Zé João. Olá, olha, é o seguinte, aceitando o desafio do Miguel Torres, mas não incidindo em mim, portanto eu tenho a minha experiência nessa área da animação comunitária, mas chamando a atenção, e agora também passando a bola ao Miguel Torres. O Miguel Torres, como dirigente da ACERT, é um bom exemplo de uma associação cultural que faz um trabalho de desenvolvimento local, de ligações à comunidade, que era importante conhecermos. Mas existem muitas outras experiências no país e que, de facto, têm um elemento comum. É que tem que haver nessas vontades, como, por exemplo, na Câmara de Gaia, e isso também acontece, tem que haver alguém que tenha essa sensibilidade para fazer um trabalho, poderíamos dizer, de animação comunitária, que, no fundo, é tentar dar respostas às pessoas individuais, e que essas respostas individuais se transformem em respostas comuns, que para depois possa haver políticas para esses territórios. Mas temos muitos exemplos em Portugal, e a Animar tem muitas experiências a esse nível, por exemplo, com o In Loco, que faz uma ponte, e é muito interessante essa ideia do social e da economia de Vila Nova de Gaia. Em Loco faz a ponte entre a agricultura, os consumidores locais, com o objetivo de criar rendimento para todos e também dinâmica local. A Colabora, por exemplo, da Covilhã, em Loco é do Algarve. A Colabora, por exemplo, da Covilhã, que trabalha com pessoas em situação de exclusão, trabalha com pessoas, não é sobre essas pessoas, não é? Temos, por exemplo, sei lá, a ADCL de São Turcato em Guimarães. Temos muitas experiências em Portugal, mas todas têm este elemento comum. Há pessoas que estão dedicadas a fazer este trabalho, que é um trabalho de mediação, por exemplo, entre os poderes e as pessoas, que é um trabalho que é uma mediação entre as pessoas em si, entre as pessoas e as organizações, porque estamos todos muito pressionados, muitas vezes, pelo conceito de inovação, da fora da caixa, como disse o Miguel, mas se nos centrarmos nas respostas às pessoas e nas respostas comuns aos problemas das pessoas, com certeza que essa inovação
surge porque a dinâmica da nossa relação entre todos cria inovação sem estarmos pressionados pelos conceitos de inovação fora da caixa e outros, não é? Portanto, era só estas 2 ou 3 notas. Obrigado. Obrigada, Zé João. Só queria responder à provocação do Marco, se fosse possível com outra provocação, já agora muito rápido. Epá, Depois do Miguel vou ser um bocadinho mais diretiva. Força. Muito rápido, muito rápido. O Marco disse, e com razão, e eu subscrevo integralmente, mas colocando-me no papel de dirigente associativo. Nós, no quadro das nossas organizações, já somos capazes de promover o debate interno que queremos promover nas comunidades. Não estamos também, nós no quadro das nossas organizações estamos com esse problema, e como o Marco diz bem, que é as nossas associações, muitas delas perderam essas lógicas de participação interna e estão agora a discutir a necessidade de participação fora das organizações, mas não estão a conseguir promover esse debate dentro das próprias organizações. E se calhar temos que recentrar um bocadinho essa questão também no quadro da própria organização. Excelente, obrigada, Miguel, pelo remate. Acho que sei que temos aqui várias outras perguntas, penso que já não teremos oportunidade e não queríamos deixar de vos dizer que algumas dos desafios também aqui referidos poderão vir a ser ainda debatidos nas próximas dois ciclos. Joana Martinho, se calhar pedia-te para voltares a partilhar a informação do segundo slide e dizer-vos que no âmbito, portanto, algumas destas questões que estamos hoje a debater vão ter continuidade. Na próxima sessão já está marcada e, se não está já, vai estar ainda hoje ou amanhã disponível no nosso website. Já está. Já está, ok. Portanto, a próxima tertúlia vai ser no dia 11 de novembro à mesma hora, portanto é uma quarta-feira das 11 ao meio-dia e meia. Tem como mote estas 2 perguntas que aqui estão: como podem os municípios trabalhar em parceria com a economia social e solidária, e se são possíveis novos modelos de governança local. E nesta sessão vamos ter 2 convidados centrais, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que consta entre uma de várias autarquias a nível nacional que têm tido práticas de participação, experiências desde há 20 anos na implementação da rede social e, portanto, este exemplo nacional, e vamos ter também, como dizia o Jordi há pouco, um programa da Câmara relacionado com a autarquia de Barcelona, não só, com outros parceiros, vamos conhecer mais neste próximo dia 11, com o Ivan Miró, o responsável por esse programa, Copolis, em que precisamente há um trabalho muito substantivo já com a economia social e solidária da autarquia e um plano para este desenvolvimento da economia social e solidária entre 2020 e 2030. Portanto, nesta próxima sessão vamos ter esse debate entre 2 territórios, 2 países, 2 lógicas muito distintas, e uma terceira sessão que será algures ainda em data a definir, mas uma terceira sessão ainda dentro deste ciclo de debates dedicado ao desenvolvimento local, onde convidaremos vários municípios a apresentarem de uma forma prática, digamos assim, de práticas concretas em termos do que é que está a ser feito, nomeadamente em algumas destas áreas que aqui foram referidas hoje, como esta questão da mobilização e da auscultação da população. Penso que vamos ter que ficar por aqui. Estou a ver aqui a Ana Luísa, mas consulto também os meus outros parceiros de organização, se me falta aqui dizer alguma coisa. Não falta dizer nada, só dizer realmente que há muitas questões que não ficaram por responder, muitas muito interessantes e que levariam a quase outra sessão só para responder a elas, não é? Mas agradecer também a participação de todos nesse sentido, não é?
chamamos para vocês colocarem questões e depois na verdade não conseguimos responder a tudo, é assim. É, mas sim, e também poderemos encontrar, olha, aqui outras formas para a futura organização para tentar uma inclusão mais efetiva de algumas das perguntas que ficaram por responder. Só também dizer-vos que vamos enviar-vos uma ficha de avaliação em breve para que nos ajudem a perceber precisamente como é que poderemos melhorar a organização deste evento ou de eventos semelhantes. Posso então despedir-me? Força, Cláudia, já acabamos Foi agora. gosto, foi muito, não sabia eu inicialmente que estaria destinada a estar aqui, mas quer dizer, foi um gosto, foi muito interessante partilhar essencialmente esta reflexão e também não queria deixar de agradecer também a participação que temos aí, temos o Sim Somos Capazes, que é um projeto que todos vamos ouvir falar a nível nacional, é um projeto muito bonito de inclusão, com pessoas muito especiais. Portanto, eu só não queria mesmo despedir-me sem mandar um grande cumprimento ao Sim Somos Capazes, que nos tem várias pessoas a ouvir-nos e a acompanhar e que me sentiria mal se não falasse do projeto. Está bem? A todos obrigada e até certamente um dia destes. Obrigada. Muito obrigada. Deus. Obrigado Em também. nosso nome também, desculpem, em representação de Sim Somos Capazes, também muito obrigada pela consideração e pela participação neste evento, portanto também somos parceiros da A3S e portanto agrada-nos muito sempre estas participações e acho que são construtivas para todos. Muito obrigada, tenham um bom dia. Obrigada a todos e a todas as participantes. Obrigada, Jordi, por este questionamento arrasador. Obrigada, Marco. Obrigada, Miguel. Obrigado. Foi um gosto. Foi um gosto muito grande. Até dia 11. Também. Esperamos rever-vos no dia 11 Sim. de novembro, na próxima tertúlia.